Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos para o 12º vídeo e com esse eu vou encerrar, com esse vídeo eu encerro as minhas objeções a um único vídeo do Dr. Rodrigo Silva, onde ele fala sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é bíblico? Nós já mostramos e temos mostrado isso ao longo de 5 anos aqui na TV Caminho Livre, né? De que o conceito, não é o termo, não é a expressão livre-arbítrio que realmente não consta na Bíblia, mas é o conceito. O conceito é bíblico? Também não, nem o conceito é bíblico, né? O termo não aparece na Bíblia, a expressão livre-arbítrio não aparece, mas esse não é o problema é que o conceito também não está na Bíblia. Ele só poderia estar com base em contradições, em distorções da palavra, em quebra de raciocínio, enfim, como o doutor Rodrigo Silva faz e faz muito bem, né? Tão bem que engana os incautos. Deixa aquela impressão de que o homem é o homem que mais sabe, que mais entende de Bíblia no Brasil, é ele, né? Então, meus amigos e irmãos, eu quero comentar aqui a última frase que eu achei interessantíssima do doutor Rodrigo Silva no seu vídeo, que é: Deus não salvará você sem te perguntar se você quer ser salvo. Tudo isso para fundamentar o conceito de livre-arbítrio, né? Para torná-lo aceitável do ponto de vista bíblico. Então ele vai dizer, olha, Deus não vai salvar você aos trancos e barrancos, né? É como se nós calvinistas disséssemos justamente isso, né? Não, Deus salva você na marra, né? Querendo você ou não, ele vai te salvar se ele desejar te salvar. É como se nós, calvinistas, propuséssemos isso para o mundo, quando nós nunca propomos isso para o mundo. Nunca. Eu sempre gostei de citar aqui uma ilustração para poder mostrar a vocês como é que os arminianos dizem para o mundo que o que nós ensinamos acerca da eleição, da escolha de Deus e da predestinação para a salvação. Eles que dizem para o mundo como nós ensinamos esses assuntos, né? Seria mais ou menos assim, olha, seria mais ou menos assim. Deus chega para João e João diz para Deus o seguinte: Senhor, eu não fui eleito, o Senhor não me elegeu, mas eu desejo ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Mas Deus diz para João, João, você não vai para o céu, porque eu não elegi você. Mas João retruca, Senhor, mas eu quero ir para o céu. Eu desejo ir para o céu. Eu quero viver no teu reino. Eu quero pertencer a ti. Aí Deus vira para João de novo e fala, João, não adianta, meu filho, você não vai, porque eu não elegi você. E João bate o pé lá, Senhor, mas eu quero, eu desejo, é minha vontade, é meu sonho, é pertencer a ti. E Deus diz, não, neca de pitibiriba, pode tirar seu cavalinho da chuva, você não vai para o céu porque não elegi você. Esse é o primeiro ponto. Aí, Deus chega para Maria e diz, Maria, eu elegi você para viver comigo, para habitar comigo para sempre. Enfim, você me pertence. Aí Maria diz assim para Deus, Senhor, mas eu não quero. Eu não quero ir para o céu. Eu não quero ir para o céu de jeito nenhum. O céu, para mim, seria um suplício. Eu não desejo pertencer ao Senhor, eu não desejo viver no teu reino, eu não quero ir para o céu, eu não quero ser salva. Isso Maria dizendo para Deus. Mas Deus diz para Maria o seguinte, não, você vai. Você vai ser salva, sabe por quê? Porque eu elegi você. Mas Maria bate o pé. Senhor, mas eu não quero, estou falando que eu não quero ir, eu não vou me sentir bem com o Senhor na eternidade. Não quero. Mas aí Deus, porque Deus é um Deus, segundo o que os arminianos nos acusam, né? Deus é um Deus tirano, né? Ditador, como diz lá o doutor Rodrigo Silva, né? Não, você vai porque eu elegi você. Mas Maria diz, não, Senhor, não quero, não quero, não quero. Não, você vai, nem que seja amarrada, mas você vai.
Gente, o negócio é o seguinte, é assim mesmo que as coisas são? Quando foi que você ouviu tal ideia? Porque isso que eu acabei de dizer aqui agora é uma ilustração barata, né? Acerca daquilo que os arminianos pensam que nós calvinistas ensinamos acerca de eleição, de escolha e de predestinação. Isso é uma coisa desonesta, é muita desonestidade, né? Você propugnar para o mundo algo que é mentira acerca de uma orientação teológica. Tem esse detalhe. Agora, eu gostaria que você fizesse aí um exercício de imaginação, para você perceber que essa história do Dr. Rodrigo Silva dizer o seguinte, olha, Deus não salvará você sem te perguntar se você quer ser salvo. Essa história é uma historinha muito mal contada. Esse papo de Deus ter que chegar em você e perguntar, você quer ser salvo? Eu engendrei aqui uma ilustraçãozinha com base naquela visão do profeta Ezequiel dos ossos secos, o vale dos ossos secos, né? Veja bem, eu não estou fazendo uma interpretação sobre aquele texto, entendem? Não é isso que eu estou fazendo. O que eu vou fazer agora é um exercício de imaginação. Eu vou imaginar com base naquela visão do profeta Ezequiel do vale de ossos secos. Imagine não somente um vale de ossos secos, sequíssimos, como diz o profeta. Imagine o mundo. Imagine o mundo inteiro como um grande vale, né, de ossos secos. Sem vida. Ossos secos, sem vida. Agora imagine Deus chegando nesse mundo que só tem ossos secos para tudo quanto é lado e dizer o seguinte para os ossos secos: quem aí quer ser salvo? Quem aí quer ser salvo? Vamos! Eu quero saber quem de vocês quer ser salvo, que eu vou salvar. Se vocês quiserem, eu vou salvar. Quem de vocês querem ser salvos? Ossos secos, me respondam. Quem? Veja, essa ilustração é patética, ela é ridícula. Mas ela é ridícula e patética por quê? Ela é ridícula e patética se você considerar aquilo que a palavra de Deus diz acerca da humanidade depois do pecado de Adão. Parece que todo santo dia eu tenho que repetir as mesmas coisas aqui. Mas por que eu tenho que repetir? Porque do outro lado estão o Dr. Rodrigo Silva e a sua turma de arminianos contorcionistas, malabaristas da palavra de Deus, chicanistas, chicaneiros da palavra de Deus, fazendo as maiores barbaridades com a palavra de Deus. Então é necessário a gente estar repetindo aqui sim, exaustivamente, cansativamente, tudo isso. Gente, depois do pecado de Adão, como é que a raça humana ficou? Como é que a raça humana ficou? A raça humana, do ponto de vista espiritual, ficou como que um grande mundo composto por ossos secos, ou seja, mortos diante de Deus. Eu quero que você abra em Colossenses, depois de Efésios, depois de Filipenses, Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Leia comigo. O que consta aqui nos versos 11 em diante. Colossenses 2, de 11 em diante. Nele, uma referência a Jesus, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que, olha só,
Qual é a condição do mundo perante Deus desde o pecado de Adão, meus irmãos? Preste atenção na palavra de Deus. Não fica dando ouvidos para esse falastrão que é o Dr. Rodrigo Silva, não, e outros demais falastrões que tem por aí. Um tal de Carlos Vailate, que é outro mágico da palavra de Deus, é outro malabarista, é outro falastrão, que entende mais de grego do que o apóstolo Paulo entendia de grego. Entende mais de grego do que os próprios gregos. É ridículo esse camarada. Não dê ouvidos a esses lobos vorazes. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Verso 13. E a vós outros que estáveis, o quê? Mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Vamos só até aí, que é o que nos interessa aqui mostrar para vocês. Como é que a humanidade, depois do pecado de Adão, se apresenta para Deus agora? Como é? Como é que Deus enxerga a humanidade, toda a humanidade? Como é que Deus enxerga toda a humanidade depois do pecado de Adão? Como? Como uma raça de gente, espiritualmente, morta, gente, morta. Um grande mundo cheio de ossos secos. Um grande mundo cheio de ossos secos. Mortos para Deus. Sou eu que estou falando isso? Sou eu que, tentando defender aqui a unhas e dentes o calvinismo, estou falando isso, tentando impor um sentido que a palavra não dá a vocês que estão me assistindo agora? Sou eu? Ou é a palavra de Deus que está dizendo? Hã? Olha o outro texto. Abram comigo em Romanos. Romanos. Leia comigo 3:23. Romanos 3:23. Olha aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, meus irmãos. O salário do pecado é o que mesmo? É o quê? Segundo o próprio Paulo em Romanos 6:23, a morte. Deus já deixou isso claro. Lá no Éden, quando Deus disse, não coma do fruto da árvore proibida, porque no dia que você comer, morrendo, morrerás. Ou seja, a morte já estava decretada com o pecado de Adão a toda a raça. Então todos pecaram. Esse todos é um todos absoluto. Absoluto. Todos absoluto. Todos pecaram. E ao pecarem, do ponto de vista espiritual, morreram para Deus. É por isso que Paulo, tanto em Colossenses quanto em Efésios, vai dizer o seguinte, olha, Cristo vos deu vida, estando vocês de que forma para Deus? Mortos. Então, quando Deus, depois do pecado de Adão, olha para o mundo, olha para a terra, olha para os seres humanos, ele vê, entre aspas, um mundo cheio de ossos secos. É o que nós somos para Deus antes do Espírito Santo nos gerar de novo. Qual a necessidade do novo nascimento? Que necessidade haveria do novo nascimento se nós estivéssemos no bem bom? Não, esse negócio aí de mortes aí é um negócio figurativo, é uma metáfora, não é bem assim. Vai dizer o doutor Rodrigo Silva, vão dizer os arminianos, né? Não é bem assim, não é assim. Não é assim. Como não é assim? Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Deus já deixou claro isso para Adão lá no Éden. Aqui em Romanos 6:23, ele também deixa claro isso. Se todos pecaram, todos merecem o que mesmo? A vida? Todos merecem a vida? Não, a morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos merecem morrer. E é assim que para Deus a raça humana está morta nos seus delitos e pecados. Morta. Por causa de quem mesmo? Por causa de quem? Vai dizer o apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 5, versos 17, 18 e 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja, por meio de um só, pela ofensa, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, foi pela ofensa de um só que reinou a morte. Olha o verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação.
Ou seja, a ofensa de um só homem trouxe juízo para todos os homens, para condenação. Olha o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. O muitos aqui tem um sentido de absoluto, são todos, porque senão ele estaria se contradizendo aqui na sua linha de raciocínio que ele começou a traçar. Né? Não é só aqui no capítulo 5, não, ele vem traçando essa linha desde o início do livro de Romanos, que ele está escrevendo, aliás, da carta aos Romanos, que ele está escrevendo. Paulo, então, não pode se contradizer. Então, veja, é por conta do pecado de Adão que agora toda a raça, para Deus, para o nosso Deus, está o quê? Como que um grande vale de ossos secos. O mundo, para Deus, não passa disso, um grande vale de ossos secos. E como é que você vai chegar para um vale de ossos secos, um mundo habitado por ossos secos, e dizer o seguinte: quem aí quer ser salvo, quem quer ser salvo, quem deseja ser salvo, quem? Deus chega para uma caveira, né? Deus chega ali para um monte de ossos ali que pertencia a alguém, e diz: você quer ser salvo, meu filho? Você quer ser salvo? Porque se você quiser, eu vou te salvar. Agora, se você não quiser, pode ficar com seu livre-arbítrio aí mesmo. Olha, meu Deus do céu, é patético isso. Isso é ridículo, meus irmãos. É muito ridículo isso. Muito ridículo. É por isso que eu disse a vocês, num desses últimos vídeos que eu gravei, refutando o Dr. Rodrigo Silva, o seguinte: olha, é por isso que houve eleição. Primeiro, houve o que lá na eternidade? Uma predestinação de Deus. Porque Deus predestinou, ele elegeu muitos para a salvação. Porque se Deus não elege, ele não predestina e não elege, o que aconteceria? Ninguém seria salvo. Porque todos pecaram. Está entendendo? Olha a linha de raciocínio bíblica. Porque todos pecaram, todos deveriam morrer. Logo, ninguém está em condição de dizer assim: não, eu ainda reúno condições em mim mesmo de decidir ser salvo. É isso mesmo que a Bíblia diz acerca de você? Que você tem ainda esse suposto poder de ser salvo? Bom, se fosse assim, não existiria eleição. Deus não precisaria eleger, escolher, predestinar. Deus não precisaria fazer isso. Deus não precisaria eleger primeiro Jesus para que através dele nós fôssemos o quê? Predestinados e eleitos. Não haveria realmente. Não haveria. Então, ou é uma coisa ou é outra. Se você sustenta que há livre-arbítrio, então você não pode realmente sustentar que há eleição, não há escolha e não há predestinação. Deus não pode escolher. Vai escolher como que se há livre-arbítrio? E se houvesse mesmo livre-arbítrio, a doutrina da eleição não seria assumida pela Bíblia. Vocês estão entendendo? Por isso, Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Toda vez que eu falo desse assunto, eu sempre o trato para um aspecto, né? Porque são muitos os aspectos pertencentes a esse assunto aqui na Bíblia. Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra em vós, que boa obra é essa? Senão a obra de salvação. Aquele que começou. Quem é que começa essa obra? É Deus. Alguém poderia dizer o seguinte: não, como a pessoa que me levou para o adventismo, meu querido e saudoso irmão Delício aqui de Goiânia, quem é adventista aqui em Goiânia, com certeza já ouviu falar do Delício, especialmente os mais antigos. Delício sempre foi uma pessoa maravilhosa, né? Morreu dentro da igreja adventista, fiel adventista. Creio que está salvo. O Delício dizia para mim o seguinte: está vendo, Paulo, aqui, Filipenses 1:6, Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Coitado. Ele conhecia muito a Bíblia, o Delício. Era um profundo conhecedor da Bíblia, mas não do Evangelho. Não do Evangelho. Conhecia a Bíblia, não o Evangelho. Uma coisa é você conhecer a Bíblia, outra coisa é você conhecer o Evangelho. Aí ele pegava Filipenses 1:6 para me dizer o seguinte: olha, Deus faz a parte dele
e nós temos que fazer a nossa. Deus começa e a gente termina. Não, mas aí eu tentava dizer para ele, Delício, mas o que o texto está dizendo é o contrário do que você está dizendo. Deus começa e Deus termina. E para ele começar e terminar, tem que haver o quê? Não pode haver um lapso aí entre o começo e o término, porque a nossa vida é um processo. Então veja, se ele começa e termina, é porque ele também cuida do processo, do que há no meio, né? Um início, um meio e um fim. Ele é que cuida de tudo. Se ele começou, ele vai terminar. Até quando mesmo? Até quando? Até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, não é supostamente quando a porta da graça se fechar antes da volta de Jesus. É até o dia de Jesus. Ou seja, até o dia de Jesus Cristo, Deus pode ou não pode salvar alguém? Seria querer limitar as ações do Deus soberano. É óbvio que ele pode salvar alguém. E o texto diz claramente, aquele que começou boa obra em vós, esse mesmo há de terminá-la até quando? Até a volta de Jesus. Porque esse é o sentido do texto aqui em Filipenses 1,6. Então foi necessário Deus começar aquilo que ele havia planejado antes da criação do mundo, meus irmãos. Se Deus não predestina antes da criação do mundo e não elege, não haveria salvação, meus queridos. Por que não? Porque desde o pecado de Adão, Deus está lidando com uma raça de ossos secos. Estou falando do ponto de vista espiritual. Por isso, é que Paulo vai dizer aqui em Filipenses o seguinte, olha, verso 2,13 de Filipenses. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Não é segundo a sua suposta boa vontade, não. É segundo a boa vontade de Deus que Ele produz em você o quê? Algo muito interessante. O querer, o desejar. A obra de Deus começa aí, quando o Espírito Santo convence você de que você é um pecador miserável, né? Convence você do pecado, da justiça e do juízo. Infunde essa consciência de que você é um pecador. Traz o arrependimento até você, você crê, se arrepende. Ali naquele instante você é gerado de novo. Mas por obra de quem mesmo? Sua? Do seu suposto livre-arbítrio? Não, porque o texto está dizendo o seguinte, olha, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, ou seja, o desejar, a vontade, como o realizar as coisas em nome dele. O fazer as coisas em nome dele. É o querer dele que determina. Olha aqui que Tiago nos diz. Abre aí em Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 18. Leia comigo. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo o querer de Deus, que não muda, não sofre mudança nem sombra de variação. No último vídeo nós falamos sobre isso. Deus, no penúltimo vídeo nós falamos mais, né? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Foi segundo o querer dele. Através da palavra, ele nos gerou, segundo o querer dele. Ele nos gerou, segundo o seu querer, pela palavra da verdade. É o querer de Deus que tem que determinar o seu novo nascimento no reino dele. Por que mesmo? Porque isso tem que acontecer? Porque você, para Deus, não passa de osso seco, um conjunto de ossos secos. Você está morto para Deus, meu irmão, sem um novo nascimento. Olha o que Jesus disse para Nicodemos acerca do trabalho do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. Não, vamos ler só para a gente, né, trabalhar de uma forma mais cabal o conceito que nós estamos expressando aqui. Que conceito que nós estamos expressando? A vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, né? Olha só, verso 5 a 8, João 3, de 5 a 8. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você não nasceu da água e do Espírito, embora isso aqui sejam termos metafóricos, especialmente quando Jesus fala água, né? A água aqui é uma ilustração, é um símbolo do que mesmo? Da palavra de Deus, que purifica, que lava. E o Espírito aqui é uma menção ao Espírito Santo. Então,
Metade disso aqui é metáfora, é ilustração. A outra é aquilo que acontece na realidade, é o Espírito agindo. Se você não nascer da água e do Espírito, ou seja, da palavra da verdade, como diz lá Tiago, segundo o querer de Deus, você não pode entrar no reino dele. Não adianta, você nasceu aqui. Mas para Deus você não passa de um conjunto de ossos secos. Então é necessário você nascer de novo. Está entendendo a lógica da Bíblia? A lógica da Bíblia não é a lógica do Dr. Rodrigo Silva. Não é a lógica arminiana e desse doido, desse maluco, desse Carlos Vailate, esse bobão, esse falastrão, que acha que entende mais de grego do que Jesus entendia, do que os próprios apóstolos entendiam. É outro boboca que fica distorcendo aqui no YouTube, na televisão, a palavra de Deus. E acha que é o bambambam, bam, bam, com aquele sorrisinho cínico dele. Não passa de um boboca. Então veja, o que a palavra está dizendo? Verso 6. O que é nascido da carne é o quê? Você nasceu da carne, meu irmão, porque você nasceu da vontade do seu pai e da sua mãe. Então você nasceu da carne. Esses que nascem da carne, o que Jesus diz que eles são? O que é nascido da carne é o quê? É carne. É carne. Não há como você distorcer o sentido disso. Você nasceu da carne? Você é carne, meu irmão. Você é carne. E se você é carne, para Deus você não passa de um conjunto de ossos secos. Você está morto para Ele. Você está morto. Aí o que ele diz mais depois, na segunda parte do verso 6? E o que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo, fulano de tal, fulana de tal. Se você ainda não nasceu, né? Se você não passou pela experiência espiritual do novo nascimento, você tem que nascer de novo. Aí Jesus explica como é que isso se dá. Aí sim ele se utiliza de uma metáfora aqui, né? Metáfora do pneuma, do vento. Ele diz, olha, verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Olha, o vento sopra onde? Onde? Onde é que o vento sopra? Onde é que o pneuma de Deus sopra a vida? Lembram-se desse ato de Deus lá na criação, quando Deus criou o homem do barro, e faz o quê nas suas narinas? Sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Aí o homem torna-se alma vivente. Lembram-se disso? Espiritualmente falando, é o que Deus faz conosco. Ele pega esse monte de ossos secos, né? Cria ali carne. Eu estou falando de um modo figurado, tá? Senão vão falar muita bobagem acerca de mim aqui, né? E depois faz o quê? O Espírito faz o quê? O Espírito, ou o vento, o pneuma de Deus, sopra em quem quer ser soprado por Ele, em quem quer receber o sopro dEle. É assim que a palavra de Deus está dizendo? Como o doutor Rodrigo Silva afirma, Deus não salvará você sem te perguntar se você quer ser salvo. É assim mesmo. O Espírito chega lá no cidadão, que para Deus é um conjunto de ossos secos, e pergunta, você quer ser salvo? É assim que o Espírito faz? É isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz o seguinte, olha, o vento, o pneuma de Deus, sopra onde Ele quer. Onde Ele quer. Por isso que a obra começa com Deus. Por que mesmo? Porque toda a raça está morta para Ele. Estão entendendo? Essa é a linha de raciocínio que você segue desde o Gênesis. Se você é uma pessoa comprometida com a verdade, você vai perceber isso. Desde o Gênesis você vai perceber essa linha de raciocínio. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Essa é a linha de raciocínio bíblica. Por que tem que ser assim?
Aqui em João capítulo 1, versos 12 e 13, presta atenção nisso aqui. Mas a todos quantos o receberam, João falando de Jesus, né? Sendo recebido aqui por alguns, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ah, então espera um pouquinho. Então, quando eu creio, eu me torno filho. Só que para eu crer, eu tenho que receber um poder de Deus, né? Porque o texto está dizendo, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, deu-lhes o poder. Ou seja, Deus tem que dar. Isso é graça. Se Deus não me dá o poder para eu ser feito filho de Deus, eu não vou crer em Jesus, eu não vou receber Jesus. Como é que eu recebo Jesus? Crendo nele. Mas para eu crer, eu tenho que receber de Deus, porque é ele que dá o poder para eu ser filho dele. Olha o verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vejam, esses que recebem a Jesus, esses que creem em Jesus, não creem em Jesus, não se tornam filhos de Deus por conta da sua liberdade de escolha, de sua própria decisão ou de um suposto livre-arbítrio. Prestem bem atenção nisso, meus irmãos. Pelo amor de Deus, escuta o que a palavra está dizendo, e não o que o doutor Rodrigo Silva e esses bobocas desses arminianos insistem em dizer acerca de livre-arbítrio. Olha só, esses que se tornaram filhos de Deus, só se tornaram filhos de Deus porque primeiro receberam o poder de Deus. Deus teve que dar esse poder para que eles pudessem se tornar filhos de Deus. De que modo? Crendo em Jesus. Quando eu creio, eu recebo. Isso significa o quê? Que eu não nasci do sangue, olha. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nem sangue, nem carne e nem vontade do homem determinam o meu nascimento no reino de Deus. É a vontade de Deus. Não é da vontade de sangue. Não é pelo fato de você pertencer ao povo de Israel, o Israel judaico. Isso aí não lhe garante a salvação. Paulo fala sobre isso em Romanos 9. Ele vai falar sobre isso. Não é a vontade da carne, ou seja, não é pela vontade de seu pai e de sua mãe, ou a sua própria vontade, que você se torna filho de Deus. Não é da vontade do homem, né? Ou seja, por que não é da vontade do homem? Porque nem sangue, nem carne, nem homem tem essa vontade de pertencer a Deus. E tem esse poder de se tornarem filhos de Deus. É o Espírito Santo que sopra onde quer. Ele que tem que soprar onde ele quer. Porque você, enquanto carne, enquanto ossos secos, um conjunto de ossos secos que você é para Deus, você não tem o poder de querer, de desejar. É por isso. Por isso é que Paulo, em Romanos, capítulo 9, verso 16, ele diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de quem quer ou de quem corre. Esse que quer, enquanto homem, enquanto carne, enquanto sangue, só quer o mal, nunca quer Deus. Está morto para ele, como é que vai desejar Deus se ele está morto para Deus? Não passa de um conjunto de ossos secos. Está morto, não quer. É por isso que não depende de quem quer. Porque quem quer, só quer o mal. O seu querer está preso ao diabo. Só quer satisfazer a vontade do diabo. Não foi isso que Jesus disse para aquele bando de fariseus? Em João 8. Os fariseus diziam para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Batiam no peito, né? Aí Jesus diz aqui no verso 44, 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. É assim que acontece com todos que vêm a esse mundo aqui. Todos que nascem carnalmente, digamos assim, nesse mundo.
Querem só satisfazer os desejos do diabo. É por isso que Deus tem que começar a obra. Ele tem que começar, ele tem que desenvolver o processo e tem que terminar. Ele é que incute em nós o querer e o realizar. Ele começa, ele termina. O Espírito Santo sopra onde quer. Para me tornar filho de Deus, eu tenho que receber de Deus, porque é Deus que me dá o poder de ser filho. Crendo. Quando eu creio, eu estou recebendo de Deus a graça de crer em Jesus. Vocês estão entendendo? Por que essa história do Dr. Rodrigo Silva fala, olha, Deus não salvará você sem te perguntar se você quer ser salvo? Isso é balela. Isso é potoca. Isso é mentira. Falando a coisa certa, né? Isso não passa de mentira. Eu não teria coragem de vir a público aqui, me expor da forma como eu estou me expondo já há 5 anos, se eu não tivesse a convicção de que aquilo que a palavra de Deus diz ser a verdade, é a verdade. Aquilo que a palavra de Deus diz que não é verdade, para mim, não é verdade. Não é verdade. E eu não tenho medo de enfrentar absolutamente ninguém com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Não estou falando que eu sei tudo, não é isso que eu estou falando. Não sei de tudo. Eu ainda não sei falar sobre determinados assuntos da Bíblia. Mas uma coisa eu sei. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. E hoje, graças a Deus, eu sei o que é Evangelho. Eu sei. Antes eu não sabia, hoje eu sei. E é sobre isso que eu falo aqui na TV Caminho Livre. Eu falo sobre Evangelho. Eu falo sobre salvação. Eu falo sobre a graça de Deus. Eu falo sobre a sua soberania absoluta. E louvo a Deus por isso. Então, num mundo que está morto para Deus, num mundo que mais se parece com um grande vale de ossos secos, está todo mundo morto, se Deus não predestina e elege para a salvação, ninguém seria salvo. É por isso que Paulo, para encerrar o vídeo, é por isso que Paulo vai dizer aqui em Romanos, vamos ler Romanos 9, 30, 31, 32 e 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Presta atenção nisso aqui. Os gentios que não buscavam a justificação. Por que os gentios não buscavam a justificação? Porque estavam mortos. Não tinham o querer, o desejo natural de buscar a justificação. Não tinham esse interesse. Estavam mortos para Deus. Os gentios pertenciam a um grande vale de ossos secos. Estavam mortos para Deus. Por isso que eles não buscavam a justificação. Os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Isso quer dizer que a fé não é obra humana. A fé não vem de dentro de nós. Não vem de dentro. Verso 31. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Os gentios não buscavam a justificação. E Israel buscava a lei de justiça, sem conseguir atingi-la. O que Paulo quer dizer com isso aqui, acerca de Israel? É que Israel procurou se justificar diante de Deus sem um mediador. O Israel trocou Jesus pela lei. Para Israel, o seu mediador entre ele e Deus seria a lei. E aí Paulo diz, olha, Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Por que não? Nunca conseguiram ser justos diante da lei. Nunca, nunca, nunca. Nunca. 32. Por quê? Pergunta Paulo. Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço.
Que pedra de tropeço é essa? Quem botou essa pedra de tropeço no caminho de Israel? Deus. Deus estava brincando então com o povo dele? Não. Estava cumprindo um propósito dele. Que propósito? De salvar os remanescentes de Israel e, juntamente com os remanescentes de Israel, salvar gentios também, chamá-los para pertencer agora ao seu povo também. Por isso é que está escrito aqui no verso 33, como está escrito: eis que ponham em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Para o Israel judaico, Jesus era um escândalo, era uma pedra de tropeço. Não creram nele. Mas foram todos os judeus que não creram? Não. Houve um grupo, eu diria, razoavelmente bom, constituído por judeus, que creram em Jesus. Esses são os israelitas, os verdadeiros israelitas, que creram na promessa do Messias. Certo? Paulo deixa claro isso aqui em Romanos 9, em Romanos 10, em Romanos 11. Olha aqui o que ele diz no começo do verso 10 de Romanos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está falando acerca dos seus compatriotas, o Israel judaico. 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Vejam, ter zelo por Deus é uma coisa. Agora, ter entendimento de evangelho, de graça, de salvação, de vontade de Deus, é outra coisa muito diferente. 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ora, isso aqui é uma lógica. O Israel judaico não reconhecia, não conhecia a justiça de Deus. Pelo fato de não conhecerem e até mesmo rejeitarem a justiça de Deus, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça diante de Deus. Através do que mesmo? Através da lei. Eles trocaram o Jesus, que é o mediador, que é o sumo sacerdote entre Deus e os homens, pela lei. Nunca conseguiram alcançar essa justiça por conta disso. Olha o verso 4. Porque o fim da lei, está vendo que nós estamos tratando, é isso aí mesmo? O fim da lei, ou seja, o telos da lei, o objetivo da lei, o propósito da lei, é Cristo para a justiça de todo aquele que guarda a lei? Não, para a justiça de todo aquele que crê. A lei tem que te conduzir a Cristo. Para quê mesmo? Para que você guarde a lei? Não, para que você creia em Cristo. Aí, crendo em Cristo, aí você começa a andar, né, a orientar a sua vida de conformidade com essa vontade preceptiva de Deus manifestada, expressada nos seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei que nós, como cristãos, passamos a guardar depois que o Espírito Santo sopra em nós o novo nascimento. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui, porque eu já falei muito sobre isso. Se vocês quiserem saber mais acerca desse assunto, comecem assistindo os meus primeiros vídeos. A partir do segundo vídeo aqui da TV Gameleira, do terceiro, aliás, para ser mais exato, eu já começo a falar sobre esse assunto aqui. Entendam isso de uma vez por todas. Não é uma questão simplesmente de, eu estou em litígio com os arminianos, ou estou em litígio com os adventistas, ou estou em litígio com o Dr. Rodrigo Silva, enfim, não é isso. Não é isso. Agora, nós precisamos, nós que conhecemos a verdade, não podemos ter medo de expressar a verdade, aquilo que a palavra de Deus diz, seguindo uma linha de raciocínio bíblica. E por último, eu quero ler aqui o que está em Romanos, capítulo 11, versos 5 e 6. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo o livre-arbítrio, segundo a decisão de cada um, segundo a escolha de cada um. É isso que a Bíblia diz? Não. Segundo a eleição da graça. Só existe um remanescente na terra hoje,
Paulo fala isso aqui nos capítulos 9, 10 e 11. Eu não vou ler porque senão tomaria muito tempo. Só existe um remanescente hoje porque antes da fundação do mundo existia uma predestinação de Deus e uma eleição de Deus, uma escolha de Deus. Olha, se houvesse livre-arbítrio, não haveria escolha, não haveria necessidade de eleição. Não haveria necessidade de predestinação, não haveria necessidade de adoção, Deus falar em termos de adoção. Porque todos estariam capacitados a decidirem por si mesmos se queriam pertencer a Deus ou não. Porque estariam vivendo num mundo, chegariam num mundo onde a sua condição seria de neutralidade. A condição inicial seria de neutralidade, mas não é isso que a Bíblia fala. Todos que vêm a esse mundo vêm na condição de mortos para Deus, sem vontade de Deus, sem querer nada com Ele. Não podem agradar a Deus, não podem se submeter à lei de Deus. Uma questão de impossibilidade constitucional do ser humano carnal. Entendem isso? Entendem? Então veja, assim pois também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, não segundo a escolha, a decisão de cada um. Olha o verso 6. E se é pela graça, meu irmão, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Olha o verso 7, para fechar. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Israel, terminando, Israel buscou a justiça através da guarda da lei. A lei, para Israel, tomou o lugar do Messias. Por isso que o Messias para Israel se tornou como pedra de tropeço. Entendem? Pedra de tropeço. Então, aquilo que eles não conseguiram, obter justiça através da própria guarda da lei, nunca conseguiram isso. Veja, o que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Veja que houve gente de Israel que foi objeto da eleição salvífica de Deus. Esses faziam parte do Israel judaico, creram em Jesus. Creram na pedra. A pedra não foi uma pedra de tropeço para esses. E os demais foram endurecidos. Eu já tratei muito sobre essa questão do endurecimento. Eu ainda tenho muito que falar sobre isso ainda. E nós, quem sabe, no próximo vídeo a gente fala sobre essa questão do endurecimento. Parece estranho isso, né? Então quer dizer que Deus endureceu parte do seu povo? Sim e não. Vocês vão entender quando eu tratar desse assunto com vocês. Quem sabe, no próximo vídeo a gente volta tratando desse assunto. Portanto, encerrando, eu digo, Dr. Rodrigo Silva, quando diz que Deus não salvará você sem te perguntar se você quer ser salvo, ele está falando do que ele não sabe. Ele está tratando do que ele não conhece. Dr. Rodrigo Silva conhece muito de Bíblia. Ele conhece muito a Bíblia. Mas de Evangelho ele é ingênuo, ele é tolinho. Ele é tolinho, ingênuo, não sabe, não conhece o Evangelho. Eu não falo isso para agredir, não falo isso para humilhar, não falo isso para espezinhar. Eu falo isso porque eu tenho que falar. Eu sou um mensageiro do Evangelho, eu sou um pregador do Evangelho. Eu não posso ter medo de falar a verdade de Deus expressa na sua palavra, eu não posso ter medo. Eu não posso ficar com medo daquilo que os outros vão falar, ainda que seja mentira a meu respeito. Eu tenho que falar e vou continuar falando, e se for preciso morrer, Deus vai me dar esse privilégio, porque morrer pelo Evangelho é um privilégio. Morrer pelo Evangelho é um privilégio. Ser martirizado por causa do Evangelho é um privilégio que Deus deu a poucos. Que Deus te abençoe, meu irmão, você que assistiu esse vídeo até agora, em busca da verdade. Que Deus te dê uma bênção. Que essa bênção se transforme em luz para a sua mente, para o seu entendimento, para o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.